Ethereum e Cardano são duas das três maiores criptomoedas da atualidade, mas apesar de elas terem ali as suas diferenças, é inegável que elas são as maiores concorrentes quando a gente fala de smart contracts. Então, nesse vídeo eu quero fazer uma comparação direta entre elas aqui para vocês de uma forma bem diferente, que eu duvido que vocês tenham visto em outro lugar. A gente não vai falar de gráfico, a gente não vai falar de supli, nem de time de desenvolvimento, mas sim daquilo que é o coração das criptomoedas, o código, a linguagem de programação. Mas pode ficar tranquilo que o papo aqui não vai ser nada técnico. A ideia é pegar e simplificar o máximo possível para você poder sair desse vídeo, quando você assistir ele até o final, já entendendo quais são as principais diferenças entre a Ethereum e a Cardano e porque, por mais que elas sejam concorrentes, elas não estão exatamente apostando na mesma coisa. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Lucas Cordeiro, um dos analistas aqui do Clube Cripto. Então, sem enrolar muito, vamos logo analisar esses dois projetos gigantescos e incríveis que eu particularmente gosto muito. Então, como eu disse ali na introdução, a ideia desse vídeo aqui é analisar o coração das criptomoedas, ou seja, a linguagem de programação, os códigos. Para quem não sabe, todas as criptomoedas que existem hoje, também os programas do seu computador ou os programas aí do seu celular, são todos feitos em cima de linguagens de código. E a gente pode pensar nessas linguagens de programação como ferramentas que os desenvolvedores usam para pegar e criar essas implementações, seja os programas, sejam as criptomoedas. Mas por mais que todas elas sejam feitas de código, nem sempre a linguagem que o desenvolvedor usou para criar uma moeda ou outra é exatamente a mesma. E um bom exemplo disso é justamente a Ethereum e a Cardano, que a gente vai ver aqui hoje. São duas moedas que têm códigos bem diferentes, que têm propostas diferentes, que não necessariamente são um melhor que o outro, mas que tem sim que apostam em coisas diferentes, que é como a gente vai ver aqui hoje. Começando pela Ethereum, que é a maior rede da atualidade, a linguagem de programação que domina nos smart contracts da Ethereum é a Solidity, ou Solidity, eu não sei exatamente como se pronuncia, me desculpem, mas aí está escrito o nome aí na tela. Essa linguagem de programação ela foi desenvolvida pelos próprios fundadores da Ethereum e ela começou a ser trabalhada desde 2014, então é uma linguagem de programação tecnicamente recente. E essa linguagem, a Solidity, ela é o que a gente chama de uma linguagem imperativa, que é uma linguagem, que é um tipo de linguagem de programação que dá ao desenvolvedor uma liberdade extrema para ele poder fazer implementações realmente muito complexas, como a gente já vê dentro da rede da Ethereum. Mas essa liberdade toda ela também tem um preço, e esse preço é o quê? É a complexidade de programar e a dificuldade de auditar o código, porque como o código é muito complexo, dá muita liberdade, é muito difícil de você auditar ele, são muitas camadas, é complicado. Isso diminui de certa forma a segurança da linguagem de programação, não que, sei lá, qualquer coisa feita com Solidity seja insegura, como a gente já viu, tem projetos gigantescos aí que são feitos em Solidity. Mas quando o desenvolvedor é inexperiente, não tem o conhecimento necessário, com esse tipo de linguagem imperativa, ele tem mais chance de pegar e cometer erros, deixar vulnerabilidades no código que podem ser exploradas por hackers depois. Mas para vocês terem uma ideia de como é complexo programar nesse tipo de código, vou dar um exemplo aqui para vocês. Dá uma olhada aí na tela. Vamos dar uma olhada em como funciona o código de uma linguagem imperativa para a simples soma de dois números, somar o número 3 com o número 5. Com essa linguagem, primeiro a gente precisa especificar para o computador que a letra A ali é igual ao número 5, a gente está armazenando o número 5 dentro da letra A. Depois, na segunda etapa, a gente tem que pegar e mostrar para o computador que B é igual ao número 3, então a gente armazena ali o número 3 dentro do B. Por último, a gente cria uma última letra, que seria a letra C, que ela serve para armazenar o resultado futuro que a gente vai gerar com essa operação. E por último, na quarta etapa ali, a gente pega e escreve a função, para a linguagem pegar todos os valores que a gente pegou e colocou ali e armazenar eles finalmente na letra C. E dessa forma, depois de 4 etapas realizadas individualmente, a gente tem o resultado armazenado dentro da letra C ali. Então dá pra ver que ela não é necessariamente a linguagem mais simples do mundo. Quem manja de programação provavelmente entendeu, mas quem não está acostumado provavelmente sentiu ali uma certa estranheza. E essa que é a questão das linguagens imperativas, elas te dão muita liberdade para você fazer o que quiser, você constrói pedaço por pedaço do código, você faz o que quiser com ele. Mas para quem está iniciando, como é uma forma de programar mais complexa, pessoas iniciantes, pessoas que não têm tanto conhecimento, estão mais propensos a cometerem erros. E a gente pode observar isso muito bem pela alta quantidade de projetos DeFi que foram hackeados nos últimos meses. E a gente não está falando de pouca coisa não, porque se a gente for dar uma olhada, 76% dos grandes hacks que aconteceram em 2021 foram justamente de projetos DeFi, de criptomoedas. Mas obviamente isso não é uma exclusividade da Ethereum, mas sim de projetos que têm uma linguagem de programação imperativa. A gente pode ter, por exemplo, como exemplo legal, a Pancake Bunny, por exemplo, que
tinha uma vulnerabilidade no código que foi deixada por incompetência dos desenvolvedores. Um hacker foi lá, explorou ela, hackeou, e o que aconteceu? A moeda caiu de $140 para $6, então todo mundo que apostou nela tomou um prejuízo gigantesco. Por causa do quê? Por causa de um erro de programação. Mas reforçando novamente, isso não é necessariamente um problema da linguagem, mas sim das pessoas. Porque como é uma linguagem complexa, as pessoas podem cometer erros. Mas a gente tem milhares de exemplos de projetos gigantes que trabalham em cima de linguagens imperativas e que obviamente são seguros. A questão é que, como a gente sabe muito bem, no nosso mercado de criptomoedas existe ali uma desinformalização, não é todo mundo que é profissional que trabalha com esse tipo de coisa. Então é meio complicado você pegar e controlar. Tem muito projeto que estoura, que faz muito sucesso, que capta milhões, até bilhões de dólares de investimento e que foi feito o quê? Numa garagem de casa por pessoas que não entendiam tanto. Então esse é o maior problema. De certa forma a gente tem pessoas que não são tão qualificadas assim, fazendo projetos com uma linguagem complexa para milhares de pessoas investirem dinheiro. Então essa é a parte complicada da linguagem imperativa. Não é uma falha dela, como eu disse, ela é feita para dar liberdade para o desenvolvedor. Mas em compensação, a gente tem esses problemas aí com esses projetos que a gente está acostumado a ver quase toda semana acontecendo. Mas peraí, você assistiu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu no canal e nem clicou no botãozinho de curtir? Cara, você não sabe o que você está perdendo. A gente faz lives aqui semanalmente, lives ao vivo, fazendo análise gráfica de criptomoedas, vendo para onde elas vão, para dar aquele panorama legal para vocês. E de vez em quando a gente também faz esses vídeos um pouco mais trabalhados, falando de determinadas criptomoedas. Cara, se inscreve no canal que eu garanto que você não vai se arrepender. E se você já é inscrito, não esquece de pegar e deixar o like para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas e para que a gente também se sinta motivado, né? A gente tem que sentir que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para a gente continuar trazendo. Então, deixa o like aí, cara, e se inscreve, não esquece. Mas já pulando para Cardano, que é a concorrente direta da Ethereum, a gente tem uma linguagem um pouco diferente ali. Primeiro que as principais linguagens que a gente tem dentro da Cardano são a Haskell e a Plutus, que são meio que linguagens derivadas ali. E ambas são linguagens funcionais, que são diferentes de linguagem imperativa, e vocês já vão entender o que isso significa. A Haskell, ela é uma linguagem de programação que vem sendo estudada desde os anos 90, tem aí seus 30 anos, e na atualidade ela é uma das linguagens funcionais com mais estudos científicos em cima, então uma linguagem de certa forma já consolidada. E praticamente toda a rede da Cardano ela é construída em cima da Haskell. E o Plutus, que é a linguagem de programação que vai ser utilizada para os smart contracts, né, quando sair, ela é derivada da Haskell, ela é tipo uma Haskell simplificada, vamos dizer assim, para tornar mais fácil o desenvolvimento. E a principal diferença da linguagem funcional para a linguagem imperativa é que nas linguagens funcionais os desenvolvedores não têm tanta liberdade assim quanto tem numa imperativa. Então você não tem a liberdade de fazer um projeto tão complexo na Cardano quanto você faria na Ethereum. Mas em compensação é muito mais fácil de programar, bem mais rápido e muito mais seguro. Então é meio que ali uma troca equivalente, você perde liberdade para poder ganhar facilidade e segurança. É um pouco complicado, mas vocês já vão entender um pouco melhor isso. Assim como eu dei o exemplo ali no Ethereum de como você faz numa linguagem imperativa para somar dois números, a gente pode ter uma ideia em uma linguagem funcional, como que a gente faz para fazer uma operação até mais complexa do que somar dois números. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma função f de x. Você quer pegar e calcular essa função f de x em cima de uma função g de x e ainda por cima pegar e trabalhar ela depois em uma função h de x. Tecnicamente você teria que escrever muitas linhas numa linguagem imperativa, mas numa linguagem funcional fica exatamente desse jeito. É muito simples, você pega em uma linha e consegue pegar e resolver toda essa burocracia. Então, com as linguagens funcionais é muito mais simples de escrever. E além de ser muito mais simples, muito menos complexo, é bem mais seguro. E por que é mais seguro? Porque da forma como é feita essa linguagem, para um iniciante consegue programar ali sem cometer falhas críticas, sabe? Não é tão fácil assim de errar quanto é numa linguagem imperativa. E além disso, é muito mais fácil de auditar, porque os códigos ficam menores, tem toda uma lógica ali que faz com que auditar, provar que esse código faz aquilo que ele diz fazer, provar isso na prática, é bem mais fácil do que fazer com uma linguagem imperativa. Mas peraí, eu sei que você ainda deve estar um pouquinho confuso, você não deve ter entendido exatamente qual que é a diferença entre a linguagem imperativa e a linguagem funcional. Então, para isso, vamos dar um exemplo prático que todo mundo conhece, todo mundo já viu, uma coisa que a gente já viu no nosso dia a dia, que vai explicar muito bem qual que é a diferença entre esses dois tipos de linguagem, que seria a imperativa da Ethereum e a funcional da Cardano. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente quer construir uma casa do zero em cada uma dessas redes. Vou construir uma casa na Ethereum, uma casa na Cardano. Não tô falando de código, pensa de uma forma meio lúdica, tá? Tenta imaginar, tenta me acompanhar. Na rede Ethereum, usando a ferramenta que a gente tem, que é a Solidity,
como é que a gente construiria a casa? A gente faria ela tijolinho por tijolinho, colocando ali a espessura da argamassa, planejando tudo e executando a casa exatamente da forma que a gente planejar. Dá pra gente fazer tudo, você faz a casa exatamente como você quiser. Mas como contraponto, esse processo de fazer ele tijolinho por tijolinho, totalmente customizável, vai ser muito mais demorado. Se você não for um pedreiro ou um engenheiro, existe uma chance muito grande de você, sei lá, não fazer o alicerce direito, cometer um erro estrutural grave, e essa casa no futuro pegar e cair em cima da sua cabeça. Então esse é justamente o ponto da linguagem imperativa. Nela você tem muita liberdade para pegar e construir ali tijolinho por tijolinho, escolhendo cada ponto da sua casa. Só que se você não souber o que você está fazendo, tem um grande risco de você cometer ali um erro fatal que vai fazer essa casa desmoronar e você vai bater as botas. Então, esse é o ponto da linguagem imperativa. Mas agora vamos imaginar na Cardano. Como é que você construiria uma casa usando a Plutus dentro da Cardano como ferramenta? Na Cardano a gente faria como se fosse uma casa pré-montada. Você não levantaria tijolinho por tijolinho. Mas vamos dizer que você quer pegar e colocar uma parede de 4 metros por 3 ali na esquerda. Você vai lá, digita no código ou compra a parede pré-montada, ela já vem, você só encaixa ela ali. Você não vai construir a parede tijolo por tijolo até ela ter 3 metros e 4 de largura. Você vai comprar uma parede pré-montada de 4 metros e colocá-la ali. Ou então, tudo. Tecnicamente é como construir uma casa pré-montada. Então você meio que não tem margem de erro, porque o cara que te vendeu a parede pré-montada, ele sabe como fazer uma parede, então ele vai te mandar uma parede estruturalmente correta. É quase como montar uma casa de Lego, ou uma casa num jogo, tipo um The Sims da vida. Você vai só falando o que você quer e as coisas vão sendo colocadas. Mas como contraponto, você não vai conseguir, sei lá, construir um castelo medieval usando peça pré-montada. Ou você não vai conseguir fazer a casa exatamente da forma como você quer. Você vai estar restrito ali às peças pré-montadas que são disponíveis para construir sua casa. Então esse é o ponto da linguagem funcional. Ela é muito mais fácil, você vai construir sua casa muito mais rápido, porque ao invés de colocar tijolinho por tijolinho, você já vai meter ali uma parede pré-montada na hora. Então a sua casa vai ficar pronta muito mais rápido. Ela vai ser de certa forma mais segura, porque você não tem que saber tanto de engenharia civil para pegar e construir uma casa pré-montada, diferente de construir uma casa de tijolo por tijolo. Mas em contraponto você não vai conseguir fazer a casa exatamente do jeito que você quer. Se você quiser construir um castelo, uma muralha, alguma coisa biruta, fazer uma casa de cabeça para baixo, você não consegue. Enquanto com a linguagem imperativa, se você tiver o conhecimento necessário, você consegue, entendeu? Essa que é a grande diferença das duas. Ethereum, com a linguagem imperativa, te dá mais liberdade, mas em compensação perde em segurança, porque é muito difícil de auditar. Já com a Cardano, a gente tem a linguagem funcional, com ela a gente consegue fazer as coisas mais rápido e de forma mais segura, só que você perde a liberdade, você não consegue customizar tanto, criar projetos tão inéditos, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, essa liberdade toda é de certa forma um pouco questionável, porque o nível de liberdade que a gente vai ter dentro da Plutus, pelo que a gente tem visto, já vai ser mais do que necessário para suprir as necessidades do mercado DeFi que a gente tem na atualidade. Então é meio complicado pegar e balancear essa questão de segurança e liberdade. Mas qual é a melhor das duas depende justamente do seu ponto de vista. Mas também vale a gente dizer aqui que a Ethereum ela está correndo atrás de ter uma linguagem funcional dentro da sua rede também. Ela já tem inclusive a Viper, só que por enquanto, querendo ou não, quem manda ela é a Solid. A maior parte dos projetos são construídos em cima dessa linguagem. E para acontecer alguma mudança significativa nessa relação aí, provavelmente vai demorar um bom tempo. Então galera, é isso que eu queria explicar para vocês, não necessariamente qual moeda é melhor, qual que é pior, mas sim mostrar que as duas moedas, a Cardano e a Ethereum, têm propostas bem diferentes, elas estão indo para caminhos diferentes. Agora, qual desses caminhos é o certo, isso a gente não vai saber, pelo menos não tão cedo, vai demorar anos pra gente descobrir qual delas que está acertando mais. Mas a ideia desse vídeo não foi criar uma discussão tipo qual que é melhor, mas sim debater qual dessas abordagens é mais interessante. O que você prefere? Você gostaria de uma moeda que fosse mais segura, mas que tivesse, sei lá, menos liberdade criativa, que seja menos inovadora? Ou então uma criptomoeda que, sei lá, tem uma criptomoeda que tem um fundamento totalmente revolucionário, que vai mudar tudo, só que para você apostar nela, você também está comprando um risco ali, porque pode ser que ela tenha uma falha de programação que joga o preço dela para zero. Comenta aí embaixo para mim qual que é a sua escolha, beleza? Então galera, eu não sou programador nem nada do tipo, eu fiz esse vídeo baseado em artigos que eu li por aí, eu posso até deixar os artigos aqui na descrição, para vocês darem uma olhada, caso tenham curiosidade. Mas eu agradeço de coração para quem acompanhou esse vídeo até o final, não esquece de pegar e deixar seu like, cara. Deixar o like vai pegar e mostrar pra gente que vocês gostam desse tipo de conteúdo, um pouco mais trabalhoso de fazer, que tem que escrever roteiro e tudo mais, que tem bastante edição. E se vocês gostarem, eu vou trazer mais conteúdo desse tipo pro canal, beleza? Não esquece de comentar aí embaixo também qual das linguagens você achou mais interessante. E se você gosta desse tipo de vídeo,
Se tiver alguma dúvida também sobre qualquer outra criptomoeda, pega e comenta aí embaixo, quem sabe eu não faço um outro vídeo desse tipo, beleza? Então galera, eu agradeço imensamente a quem acompanhou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima.